Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ver a leitura e para saber qual o propósito de Deus em nossas vidas para a salvação, né? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 3. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, que vai relatar outro testemunho de João Batista. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava, né? Cristo e os apóstolos, né? Estava com Cristo e estava batizando. Ora, João Batista batizava também em Eno, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados, né? Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, né? Houve uma contenda entre eles. E foram ter com João e disseram-lhe: Mestre, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Ele está respondendo porque ele viu os discípulos de Jesus junto com Jesus batizando, né? Esse judeu, né? Esse povo judeus aqui, né? Que é que condenaram Cristo. Esse povo judeus era o povo da tribo de Judá, né? Aí agora ele relata assim, judeu, não diz que é da tribo de Judá, mas os que eram da tribo de Judá, que se rebelaram contra Deus, abandonando a lei de Moisés e foram para outras pregações, né? Foram para outras pregações, eles começaram a ouvir outros homens falar outras coisas, e então eles abandonaram a lei de Moisés, o templo, tudinho, e foram para outra legião, né? Para a legião do mal. Então, esse povo que era da tribo de Judá, foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele, que era Cristo, né? Cristo e os seus discípulos. João Batista respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada, né? Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele, né? Porque João Batista veio na frente de Cristo, para vir já batizando, porque Cristo também vai fazer essas coisas, né? Vai pregar essa doutrina de batismo e arrependimento. Então, Deus enviou João Batista já para ele preparando aí para o povo já ir tendo conhecimento de batismo nas águas, de se arrepender de seus pecados, para quando Cristo vir, para implantar a nova lei, né? Porque a lei de Moisés só ficou até aí quando João Batista começou a sua jornada, a lei de Moisés parou, não serve mais, né? João Batista está introduzindo outra doutrina, e Cristo, quando vem, vai introduzir outra lei, que é a lei de Cristo, né? Que é muito diferente da lei de Moisés.
Porque a lei de Moisés é a lei da pedra, a lei que mata, é uma lei material. Né? A lei de Cristo não, é diferente, é a lei espiritual. Ela vai ensinar para a salvação, para arrependimento dos pecados, para o povo fazer o que é bom, o que é reto, né? A lei de Moisés não tem essa rigorosidade, porque se não fosse assim, o povo de Deus não tinha se bandeado para a legião do mal, né? 90% do povo que era a herança de Deus se bandeou para a legião do mal, e por isso é esses que estão aqui perguntando a João a respeito de Cristo, né? Aquele que tem a esposa é o esposo mais amigo do esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido, né? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Está falando a respeito dele, de Cristo, né? Que é isso que ele está pedindo, né? Quando ele fala aqui, aquele que tem esposa é o esposo, é porque essa esposa é como se fosse a noiva, né? Vamos se falar assim. E o esposo é Deus, né? E a esposa é Cristo, né? O amigo, que são os apóstolos, né? Eu estou considerando assim dessa forma, que ele ouve, né? Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido, né? Porque o povo que está ouvindo a sua palavra, a sua doutrina. É necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Aquele que vem de cima é sobre todos, né? Que é Cristo, é sobre todos. Cristo que vem de cima é sobre todos. João está falando. Aquele que vem da terra é da terra, né? E fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, né? Que João está falando de Cristo. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Então, ele está falando também que aquilo que ele viu, né, e ouviu, isso testifica. João viu e ouviu, e está testificando, e ninguém aceita o seu testemunho, nem o testemunho de Cristo, porque ele está ouvindo, está vendo e está ouvindo, né? Testificando dele, mas o seu não aceita o testemunho, não estão aceitando o testemunho que ele está dando a respeito de Cristo. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, o testemunho que Cristo está dando através da palavra de Deus que ele mandou pregar, né? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, né? Então Deus mandou seu Filho para falar, né, as palavras de Deus. Tudo que Cristo está falando não vem da mente dele, não vem do pensamento de Cristo. Nada que Cristo está pregando aqui na terra, quando Deus envia ele para o povo israelita, para tentar salvar eles, resgatá-lo, o povo israelita e todas as tribos,
ele veio com ordem de Deus, com palavras de Deus, não palavra da sua mente, do seu pensamento. Tudo que Cristo está fazendo aqui na terra, quando ele é enviado por Deus, está fazendo porque o Pai mandou ele falar desse jeito, dizer desse jeito, proceder desse jeito, né? Por quê? Né? Tudo que Cristo está fazendo aqui é um mandamento de Deus, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, né? Tudo para ele fazer está nas mãos dele, desde a criação da terra. Quando Deus estava criando aqui esse mundo, Cristo era seu arquiteto, né? Era seu arquiteto e Deus apenas executava, né? Então todas as coisas entregou nas suas mãos. Então todo trajeto dele, que Deus quando envia ele para cá para tentar resgatar seu povo, está tudo nas mãos dele, mas é o poder do Pai, né? Não tem nada do pensamento do Filho, é o poder do Pai. O Pai é quem instrui a ele fazer tudo o que o Pai quer. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas aquele que crê em Cristo, no Filho de Deus, nós não só é crer, né? Não só é crer, porque até Satanás é crente. Não só depende de crer, porque para ter a vida eterna é uma junção de coisas, né? Porque você não vai entrar no céu com pecado de maneira alguma, mesmo você crendo. A Bíblia relata essas palavras, quem crê em Cristo está salvo e tal. E se você crê em Cristo com pecado, você não tem salvação, né? Primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, né? Pedir perdão quem peca contra você, ou se você peca alguém, para poder Cristo interceder, pedir ao Pai e Ele perdoar você, para poder assim você ter, através da sua crença, né, Deus possa receber você. Mas você crê em Cristo, você crê em Deus, né? Você crê. E faz aquilo contrário que Deus não quer, vamos supor, você crê em Deus, tem fé em Deus, né? Porque a maioria do povo diz, não, eu creio em Deus, eu tenho fé nisso, tenho fé daquilo, tenho fé que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas, se essa pessoa tem essa fé que vai acontecer essas coisas, mas vive na farra, vive na bebedeira, vive na prostituição, vive no engano, vive mentindo, vive roubando, vive enganando, vive adulterando. Então, não adianta você ter essa fé, essa crença, porque se você faz essas coisas, Deus não vai te aceitar. Deus não vai te aceitar com esses parâmetros, a não ser que você se arrependa dessas coisas, deixe de praticar essas coisas, seguir na legião de Deus, ou estar na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, recebendo a doutrina de seu Filho, Jesus Cristo, e os seus mandamentos, cumprindo-o para poder ser aceito para a vida eterna, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, lógico que tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele, né, permanece. Então, não basta, aqui está falando só na crença, né? Está só em crer, né? Mas não só basta crer, não só basta ter fé. É como tem gente por aí, tem igreja por aí. Ah não, porque hoje Cristo morreu lá na cruz pelos nossos pecados e agora a gente está salvo. Não estamos salvos, não estamos. Porque Deus quer nós para Ele como uma criancinha. E para nós retornar a ser uma criancinha, requer muitas coisas para sermos uma criancinha. Então requer muitas coisas. Então mesmo nós tendo fé e crendo em Deus e crendo em Cristo, não é bastante para obter a salvação. Não se iluda com essas palavras, porque não é. Deus não vai aceitar você com pecado contra Ele. Não vai, Ele não vai.
Você crê que Deus existe? Você crê que Deus pode fazer algo por você? Pode. Você tem fé que Deus faz alguma coisa por você? Tem. Você tem fé que pode de alguma coisa, tal e tal? Pode. Mas Deus não vai te dar uma coisa perante essa fé e essa crença que você tem, se você está fazendo coisa que aborrece a Deus, né? Essa fé sua e essa crença vai ser inútil, porque você é mesmo que esteja seguindo a dois senhores. E Cristo falou que não se deve seguir a dois senhores. Ou você segue a Mamon, como Cristo falou lá, ou segue a Deus. Então você tem uma escolha a fazer. Para você crer em Deus, crer em Cristo, ter fé verdadeira, é obrigatório que você tenha um amor verdadeiro em seus corações, com o coração puro, né? Que você não faça as coisas que é fornecida pela legião do mal, né? Você tem que fazer as coisas que é fornecida pela legião do bem, pela legião de Deus. Mas se você tem essa fé, crê, né? Você tem a fé, crê, mas faz coisas sequencialmente da legião do mal, é nada para Deus, porque você está desobedecendo a Deus. E esse é o primeiro pecado instruído aqui na terra, é a desobediência. E essa desobediência é o que Deus não aceita, né? Então não sejamos desobedientes a Deus, para que Ele ache em nós uma veia de salvação para poder nos salvar. E como é que isso acontece? Nós abandonando as coisas que a legião do mal nos oferece, que é a farra, a bebedeira, prostituição, mentira, engano, inveja, contenda, roubo. Tudo isso faz parte da legião do mal. Então, para você prevalecer na legião do bem, você tem que deixar todas essas coisas, abandonar, se arrepender, pedir perdão, para que Cristo te perdoe, Deus te perdoe e te aceite. Se não for dessa forma, a sua fé e a sua crença é nada. É nada. Eu não estou julgando você, né? Não estou julgando. É porque tem texto na Bíblia que confunde as pessoas, né? Confunde. Tem gente que diz que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não, Cristo não morreu na cruz pelos nossos pecados, mas que Ele perdoa os nossos pecados. É diferente. Se nós nos arrepender, porque Ele quer que nós nos batize no arrependimento. Para isso tem que se batizar e lavar os nossos pecados, para poder ser aceito por Ele. Quando Cristo morreu na cruz, que o povo dele mesmo, o povo de Deus, os crucificou, sacerdotes que era de Deus, que fugiram para a legião do mal, quando Cristo é crucificado, o que é que ele diz lá? Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que faz. Com quem Cristo está falando nesse momento? Com todo o mundo? Não, não está falando com todo o mundo. Ele já deixou a sua doutrina, ele vai deixar, né? Depois que ressuscita, que ele vai deixar as instruções finais para que um cristão possa ter salvação e para que um cristão possa seguir Cristo fielmente, né? Possa seguir fielmente e talvez obter a salvação. Eu vejo gente, estou salvo coisa alguma. Ninguém aqui na terra está salvo ainda, ninguém. Nem os que morreram servindo a Deus está salvo ainda, porque ele ainda vai ressuscitar, né? Ainda vai ser chamado para o paraíso, né? Ainda vai existir. Que eles têm a pureza para a salvação, tem, mas ainda está aguardando. Que se eles tivessem já salvo, eles estariam no paraíso, né? Ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem, o de Cristo. Então ninguém está salvo ainda, está esperando a salvação. Está esperando, porque se tivesse salvo, eu vejo o povo dizer, porque estou salvo. Não, pode ser que você esteja caminhando para a salvação, mas salvo não tem. Porque nenhum que está aqui que morreu com Deus anteriormente, antes de Cristo,
depois de Cristo, até os próprios apóstolos, todo ele ainda está esperando a ressurreição. Nenhum deles está lá no paraíso com Deus, porque Cristo falou, ninguém subiu, ninguém subiu senão o que desceu, foi Cristo. Então ninguém está lá no paraíso com Deus, desse povo que se via a Deus, que serve a Deus, que se diz estar salvo. Pode estar salvo? Pode, mas ainda não está no paraíso. Porque quem está salvo de verdade está lá no paraíso com Deus. Está lá servindo a ele, né? Como anjo, como um querubim, ele lá quando chega lá vai receber seu posto, né? De princípio é como anjo, né? Como está escrito, é como anjo. Mas chegando lá pode receber outra função. Lá no mundo habitável de Deus, né? Lá tem os seus governadores de Deus para dar as instruções ao povo de Deus, né? Mas é isso que eu estou falando. Então, quando Cristo morre na cruz, Cristo veio ele veio para mostrar que devemos nos arrepender, batizar para que ele nos perdoe. Mas lá na cruz, quando ele morre, ele não perdoou o pecado de todo mundo, não. Não está escrito dessa forma, não está. Quando ele está morrendo que pede perdão, ele está pedindo perdão ao Pai, ao povo que colocou ele lá na cruz. Quem foi o povo que colocou Cristo lá na cruz? O povo que era de Deus, a herança de Deus que se bandeou para a legião do mal, né? Porque vários profetas veio em nome de Deus para resgatá-lo e não conseguiu. E Cristo também não conseguiu resgatar. Como na primeira criação, né? Perdeu-se todos, só se salvou a família de Noé, né? Lá em Sodoma e Gomorra, só se salvou Ló, o resto morreram tudinho, porque era tudo perverso, tudo da legião do mal. Nos dias de hoje está caminhando para isso também, né? A legião do mal está tentando tragar a todo custo a legião de Deus, né? Desde Noé para cá, né? Desde que quando Noé se estabelece nessa nova terra, que a legião do mal vem tentando tragar o povo de Deus a qualquer custo. Eles inventam muitas armadilhas, muitas artimanhas. Até então, o povo que é a herança de Deus, o povo israelita, o povo da tribo de Judá e todas as outras tribos, Deus perdeu para a legião do mal. Esse povo Deus perdeu para a legião do mal. Por quê? Cristo veio para resgatar ele e não conseguiu, né? Como eles já tinham matado profetas, tinham apedrejado, tinham judiado, prendido, esse mesmo povo que era de Deus, quando Deus mandava um para exortar ele, para trazer de volta, porque antes eles vinham, os outros, os mais antigos, né? Quando estavam na aflição, eles oravam a Deus, Deus mandava lá uma pessoa para resgatar, ele resgatava e vinha. Mas quando essa pessoa morria, eles voltavam de novo. E quando eles voltaram agora pela última vez, não quiseram vir mais. Não quiseram voltar mais para Deus e ficaram na legião do mal. E é por isso que Deus enviou Cristo para resgatá-lo. E Deus não conseguiu, porque eles mandaram Cristo para a crucificação. Isso é verdade, né? Isso é verdade, né? E quando Cristo morre na cruz, ele perdoa-lhes, Pai. Está falando por quê? Para todo o mundo em geral? Não. Está falando para esse povo que condenou ele para a morte. E o próprio Deus sabia que isso iria acontecer. Mas Deus deixou através de Cristo a sua doutrina, seu mandamento, para que nós seguir, né? Para ver se não se perde como esse povo se perderam, né? E Cristo deixou a sua doutrina, seus mandamentos, que Deus mandou ele falar para nós, né? Para tentar resgatar o resto, né? Tentar resgatar até esse povo israelita que não quiseram, né? Que eles não querem mesmo, eles não quiseram, eles estão na legião do mal. Eles inventaram igreja, né? Dos ídolos e tal. Aí essas igrejas desse tempo aí de Cristo já evoluiu para os dias de hoje. Colocaram eles canonizam, faz santo às pessoas, faz igreja com o nome de santo e de santa. Tudo isso está acontecendo no dia de hoje. Por quê? É a legião do mal trabalhando contra a legião de Deus. É a legião do mal criou religião para confundir o povo, né? Para confundir o povo de Deus. Por quê?
O trabalho da legião do mal é fazer como na primeira geração, tragar todo o povo de Deus. Esse é o progresso da legião do mal, da legião de Satanás. É incumbir de resgatar o povo de Deus para ele. É isso que ele quer. Por isso que é uma batalha incessante, né? É uma batalha incessante, desde Abraão até os dias de hoje. Desde Abraão até os dias de hoje, vence essa batalha incessante da legião do mal e da legião do bem. A legião do bem, Deus diz que o bem tem que vencer o mal. E qual é o propósito de Deus? Que a nossa legião, nós como legionário, soldado de Deus, né? Nós como legionário, soldado de Deus, é combater a legião do mal, a legião de Satanás, né? Através de muitas coisas que ela oferece para tentar enganar até o povo. A Bíblia está dizendo que Satanás vai tentar resgatar até os escolhidos, né? Até os escolhidos, né? Então é uma guerra intensa entre a legião do mal e a legião do bem. E nós devemos focar na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo. Não focar nos mandamentos de pastores, nem doutrinas de homens dentro da falsa igreja, porque só vai levar para a perdição, para o lago de fogo. Nós temos que estar focados na doutrina verdadeira de Cristo, no verdadeiro mandamento de Cristo e dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Leia Atos 20 e 28, né? 2 Coríntios 1, né? E etc, e etc. Mas, como a própria Bíblia diz que a igreja de Deus não é entre quatro paredes, não é templo criado pelo mão do homem, não é igreja criada pela mão do homem. Isso é verdadeiramente, né? Isso é verdadeiramente. Mas devemos ter quatro paredes, né? Para nos reunir, para nos fortalecer na doutrina e os mandamentos de Cristo. Para orar a Ele, orar ao Pai, pedir socorro nesse mundo ingrato que nós vivemos. Nós devemos de orar a Deus, pedir conforto. Nós devemos nos reunir para estar em comunhão com a igreja de Deus. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. O corpo é a igreja. Vamos supor, a cabeça, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. O corpo da igreja, né, é o corpo de Cristo. Né? Nós somos membros desse corpo se seguirmos a doutrina de Cristo. Né? A doutrina de Cristo. E quando nós estamos reunidos em quatro paredes, louvando, orando, né? Recebendo a doutrina, a palavra de Cristo, nós estamos na igreja de Deus, que é o próprio Cristo, né? Que é o próprio Cristo. E nós, membros dele, né? Membros dele, cada um com a sua função. Todo corpo tem um membro diferente. A mão serve para pegar, o ouvido serve para ouvir, o olho serve para ver, o nariz serve para cheirar, os pés servem para andar, e etc, e etc. Então, cada corpo tem os seus membros para fazer alguma coisa. Da mesma forma é dentro da igreja de Deus, a única e verdadeira. Né? Uns para pregar, outros para mostrar alguma coisa, outros para fazer bondade, etc, etc, etc. Que a bondade deve ser no coração de todos, com amor verdadeiro. Né? Então, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, né? Para que ele administre. Né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Né? Por quê?
Crer, tem que crer, não é só crer, como eu expliquei, né? Tem gente que não crê, mas a crença é uma composição de várias coisas para que possamos ter, porque até o diabo, assim, o diabo também vai para a eternidade. Como? Não pode, que o diabo também crê em tudo, ele sabe de tudo a respeito de Deus, né? Ele crê que Deus tem o poder de fazer as coisas, tudo isso, né? Mas crer somente não é crer só em Deus ou em Cristo não é ter vida eterna, não é, porque é um fator de muita coisa, porque se você só crê, mas faz as coisas abomináveis a Deus, nada feito, né? Vamos ler o capítulo 4 de João. Abra sua Bíblia aí do capítulo 4 de João. Vamos ler. A mulher de Samaria. A mulher de Samaria. Isso está no capítulo 4 de João. A mulher de Samaria. Versículo 1. E quando o Senhor entendeu, né? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, porque Jesus nunca batizou ninguém, né? Não batizava, mas os seus discípulos, né? Os apóstolos, era quem batizava, mas Cristo, porque Cristo é quem vai batizar no último dia, no dia da salvação, no dia da vida eterna, é que nós receberemos o Espírito Santo de Deus. Não é que nós não temos Espírito de Deus, temos sim. Nós temos um Espírito de Deus que se chama Espírito de adoção, né? É o Espírito Santo? É um Espírito Santo, mas não o Espírito Santo da vida eterna, não é. Não. Esse Espírito Santo que nós vamos receber da vida eterna é no último momento de ir para o seio do Pai, né? Quando nós for receber vida eterna, é que nós recebemos o batismo do Espírito Santo para poder chegar lá na eternidade, porque sem esse nós não podemos chegar. Não é que nós não teremos o Espírito Santo, nós temos um Espírito Santo de Deus chamado Espírito de adoção, é diferente, né? É diferente, né? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque ele estava lá no poço, né? E lá nessa fonte, porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida, né? Porque quando eles andavam pregando, eles sentiam fome. Quando eles andavam pregando, também ele recebia a oferta, né? Oferta voluntária do povo para ajudar no custeio da sobrevivência dele. Por isso que eles saíram para ir comprar comida quando chega essa mulher de Samaria, né? E ela está pedindo água a Cristo, né? Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, né? Ela tira a água, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, né, que ela era de Samaria, samaritana: como sendo tu judeu, né, que Cristo veio, é descendente da tribo de Judá, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, né? Ela perguntou para Cristo, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus
E quem é o que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Né? Ele pediu água do poço porque estava com sede. E ele, no momento, eu acho que ele estava sem alguma coisa para tirar água. Mas como a mulher veio tirar água, ele pediu de beber porque ela tinha com que tirar a água. Né? E a mulher falando com ele, né, dizendo que é tu, falando comigo, que sou uma mulher samaritana, né, pedindo, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele daria água viva, se fosse ao contrário, né, se ela foi quem pedisse a água. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? A mulher perguntou para Cristo. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Porque os descendentes de Jacó chamava ele de pai, né? Uma nação muito grande, né? Muito grandíssima. Jacó morreu no primeiro reinado de Faraó, né? Que não era Jacó, Israel, né? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, né, da água do poço. Ele está falando, se referindo à água do poço, que todo aquele que beber da água do poço vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. De que água Cristo está se referindo aí? Essa água. A água é a sua palavra, a sua doutrina, seus mandamentos, né? E também lavado para os seus pecados através de água também, né? Lavado através da água, a sua água que é viva, né? É a sua palavra, é o seu mandamento para ser cumprido. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido, né? Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, né? Disse a mulher para Jesus, disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Cristo está dizendo que vai chegar um tempo que não é, tem muita gente nos dias de hoje que vai para o monte orar, né? Leva uma cambada de gente lá para o monte para orar, para pedir, para vender coisa também, né? Vai oração no monte e vai para lá também para negociar, né? Esse povo das falsas igrejas. Mas Cristo está dizendo, olha, vai vir uma hora que nem no monte, nem em Jerusalém, ele está falando nesse tempo aí, adorareis o Pai. Vós adorarás o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu, né, que é Cristo. Cristo é quem está pregando a salvação, né? Cristo vem da família da tribo de Judá, Maria, né, que tornou-se mãe, né, para criar carne no espírito de Cristo, né? Então ele é da tribo de Judá, né? Cristo. E a salvação vem de lá, porque Cristo é a salvação. Como Cristo é a salvação? Com a sua doutrina, com os seus mandamentos, que ele vai deixar depois de ressuscitar, vai dar esses mandamentos para os apóstolos, para que nós sigamos, né,
E através desse mandamento, obedecendo, e assim poderemos ter a vida eterna. Porque se não for, também não é nada também. Né? Mas a hora vem, e agora é, né? E agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Né? Então, se uma pessoa está mandando adorar o Pai em espírito e em verdade, nós temos um espírito de adoção que ele nos dá no batismo verdadeiro, né? Não é no batismo da falsa igreja, porque todo batismo da falsa igreja é nada, não serve. Você pode ser batizado na católica, na universal, na assembleia, é igreja falsa, é falso pastor e esse batismo também é falso, né? Mas se você é batizado na verdadeira igreja, com a verdadeira doutrina de Cristo, esse batismo é válido, né? Então, Cristo está dizendo que nós devemos adorar em verdade. Como é adorar em verdade? Né? Como é que nós devemos adorar a Deus em verdade? Porque muita gente que está na legião do mal diz que crê em Deus, diz que crê em Cristo, ele ora para Deus, né? Ele até faz coisas boas, mas o resto dele é todo mal, né? Ele engana, ele mente, se possível rouba, vive se prostituindo, vive na farra, vive no adultério. Como uma pessoa dessa está adorando Deus em verdade e em espírito? Não está. É como dentro da falsa igreja. Recebe uma doutrina de homem, um mandamento de homem, um batismo falsificado. Como é que essa pessoa vai estar em espírito e em verdade, se ela está recebendo mentira? Não pode, né? Não tem como. Não tem. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, se nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, nós devemos deixar tudo quanto é abominável a Deus. Tudo aquilo que é desobediência a Deus, nós devemos deixar para que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque nós não vamos adorar em espírito e em verdade se nós está dizendo que tem fé, está dizendo que crê, né? Nós faz o bem, mas, por exemplo, eu sou um comerciante, eu vendo na balança, eu peso 900 gramas, né? E vendo por 1 quilo, né? E sou uma pessoa boa que vivo ajudando ao próximo. Oro, né? Oro. Se for o caso, dou até o dízimo, né? Dou a oferta. Mas essas coisas servem para Deus? Não serve. Por quê? Porque você está dentro do engano. Você está enganando o próximo para ter lucro maior. Para assim você fazer o bem. Não serve porque você está fazendo o bem com a coisa que vem da legião do mal, da legião de Satanás. Então Deus não vai aceitar essa bondade sua. Quando nós devemos adorar em espírito e em verdade, é quando nós abdicamos de todas as coisas que é contrária à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo e aquilo que aborrece a Deus, né? Aí sim, aí é que nós estamos adorando em verdade e em espírito. Se não, é só nem em verdade, mas em mentira, e não vai servir. Né? Porque o Pai procura atrás que assim o adora. Deus é espírito, né? Deus é espírito. Então, por isso que nós devemos crer em Deus como um espírito. Nós não vamos acreditar em Deus que ele seja um homem, que ele seja qualquer coisa. Nós temos que acreditar em Deus infinitamente e invisivelmente, né? Porque ele é um espírito e ninguém vê, né? E importa que os que o adorem em espírito, né? Porque Deus é espírito. Então, nós devemos adorar o Espírito de Deus. E em verdade. Por que em verdade? Deixando todas as coisas, né, que aborrecem o Espírito, que é o Espírito Santo, né, de Deus, né?
Então, para que essa verdade seja adorada, nós temos que abandonar tudo que é abominação, abandonar os santos, as santas, os folclore que tem dentro dessas igrejas, né, que prega folclore, né, Natal, Paixão de Cristo, essas coisas, etc, etc. Temos que abandonar todas essas coisas para adorar em verdade, porque essas coisas que passam para você são coisas mentirosas. As igrejas falsificadas cobram dízimo, também é outra coisa mentirosa, porque não é da lei de Cristo, não faz parte da doutrina de Cristo. Eles cobram dízimo para seu próprio proveito, então não serve, não estão adorando em verdade nem em espírito, né? É coisa vã que esses pastores fazem dentro das falsas igrejas. E os irmãos que lá estão, que apoiam esses pastores, também são vãos, né? Não serve para nada, né? É a verdade, dói essa verdade? Dói, mas é a verdade. Essa verdade dói, mas é a verdade, né? A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo, né? Disse para a mulher samaritana. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, né? Nenhum lhe disse que pergunta. Ou porque falas com ela, nenhum dos apóstolos perguntou. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse, tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Ela foi anunciar Cristo, né? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, né? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, né? Esse ainda é o capítulo 4 de João, o versículo é os 31. Esse é o próximo vídeo, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos, né? Muita paz, saúde, prosperidade, felicidade. E que vocês se mantenham firmes na doutrina de Cristo, né? Nos mandamentos de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, né? Voltarei com o próximo vídeo e ele vai relatar no capítulo 4, versículo 31, a ceifa e os ceifeiros. Isso eu vi lá em Mateus, né? Que vai relatar a respeito desse povo israelita. Deixe um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vou dar uma paradinha aqui, porque o vizinho ligou o som aí e não dá para me continuar, tá? Um abraço a todos e tenham dito.